Imagine viver rodeado de pessoas e mesmo assim se sentir completamente incompreendido. Já sentiu isso? Como se nem mesmo os mais próximos entendessem o que você está passando, o que você sente, ou por que você faz certas escolhas. Agora, pense comigo. E se até Jesus passou por isso? E se até ele, que nunca pecou, foi desacreditado pelos próprios irmãos? O que isso revela sobre nós? Sobre os julgamentos que enfrentamos? Fica comigo nesse vídeo, porque hoje você vai entender por que viver corretamente incomoda tanto quem prefere permanecer no erro. Vai entender por que a sua fé, mesmo silenciosa, causa tanto barulho. E mais do que isso, você vai descobrir que não importa quem te abandonou, te criticou ou tentou te derrubar, Jesus permanece ao seu lado. Antes da gente continuar, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal Ouça Essa Voz, porque aqui, uma palavra pode mudar tudo. E hoje, essa palavra pode ser justamente o que você precisa para não desistir agora. Vamos juntos. Abra sua mente e o seu coração, porque o que vamos refletir hoje pode mudar a forma como você enxerga os momentos em que se sente rejeitado, ignorado ou até mesmo mal interpretado pelas pessoas mais próximas. Acompanhe comigo o que está registrado no Evangelho de João, capítulo 7, e também em parte do capítulo 8. A palavra nos mostra um momento delicado da caminhada de Jesus. Ele está na Galileia, evitando a Judéia, porque lá sua vida está ameaçada. Era tempo da festa dos tabernáculos, uma celebração muito esperada, e seus próprios irmãos tentam convencê-lo a ir até lá, dizendo: "Se quer ser conhecido, apareça. Mostre seus milagres ao mundo." Mas o que está por trás dessas palavras vai muito além de um simples convite. Eles não acreditavam de verdade em Jesus. Estavam mais preocupados com aparências do que com propósito. Jesus responde com firmeza e sabedoria: "Ainda não chegou a minha hora. Para vocês, qualquer tempo serve, mas eu sou rejeitado porque falo a verdade." Ele sabia que aquele não era o momento de se expor. Enquanto seus irmãos partem para a festa, ele permanece na Galileia, por enquanto, mas depois, ele também decide ir. Só que diferente deles, Jesus vai em silêncio, sem chamar atenção, sem alarde. Vai em segredo, e quando chega lá já estão à sua procura. Os judeus perguntam: "Onde está ele?" Mal sabiam que o Filho de Deus estava entre eles, caminhando com propósito e não por vaidade. O que vamos aprender aqui é profundo. Jesus ensina que nem todo silêncio é covardia, e nem toda ausência é desistência. Às vezes é só sabedoria. Feche os olhos um instante. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra. Que ela continue falando aos nossos corações, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje quero conversar com você sobre como se manter firme quando ninguém entende você. Como continuar vivendo com equilíbrio quando suas escolhas parecem estranhas para os outros. Como agir quando nem as pessoas mais próximas entendem suas atitudes ou os acontecimentos da sua vida. Mesmo quando você está fazendo algo certo, ainda assim vão te criticar. E quando você passa por lutas, muitos ainda vão dizer que é culpa sua, que foi por causa de decisões erradas. A verdade é que a falta de compreensão pode surgir em qualquer lugar. E é com esse cenário que a gente começa nossa reflexão. Jesus está na Galileia, provavelmente em Nazaré, com a família. Ele evita ir para a Judéia porque lá queriam matá-lo. Um detalhe importante: os discípulos não estão com ele nesse momento. Só os irmãos que o incentivam de forma estranha a ir para a Judéia. Mas é justamente lá que querem tirar a vida dele. E mesmo assim, os irmãos o empurram para ir. Isso já mostra muita coisa sobre o que está no coração deles. Dá para ver que estão confusos. Cresceram com Jesus, tiveram a mesma criação, mas agora ele age de um jeito totalmente diferente. Eles viram os milagres dele, sabem do seu poder, mas ainda assim duvidam. Dizem para ele ir mostrar tudo que faz em público, como se estivessem preocupados com sua fama. Mas no fundo, parece
que queriam distância dele. Talvez porque, ao verem Jesus vivendo uma vida tão correta, se sentissem confrontados com suas próprias falhas. Jesus nunca foi de apontar o dedo, mas só de viver em santidade. Sua presença já mostrava o que estava errado ao redor. Isso incomoda. Quando você vive de forma reta, mesmo sem dizer nada, sua vida fala, e muitos vão se incomodar com isso. Por isso, pare de tentar entender por que tanta gente rejeita sua maneira de viver. Você não está julgando ninguém, só está tentando viver corretamente. E isso já é uma mensagem poderosa. Jesus disse aos irmãos: "Meu tempo ainda não chegou. Para vocês qualquer hora serve." A festa era em Jerusalém, um lugar cheio de gente durante esse período. Jesus diz que não vai, mas depois acaba indo também, só que sozinho, em segredo. E por que ele não foi com os irmãos? Pelo mesmo motivo que não levou os discípulos, para protegê-los. Enquanto os irmãos pareciam não se importar com o perigo, Jesus pensava na segurança dos que amava. Pode parecer estranho, mas é ainda mais estranho quando uma pessoa cheia de maldade consegue influenciar você a agir do mesmo jeito. Como quando alguém é traído e decide trair também dizendo: "Aprendi com você." Mas o erro dos outros não pode definir sua atitude. Jesus, mesmo sendo rejeitado, continuava desejando o bem até para quem fazia mal. Ele foi para Jerusalém, mas foi em segredo, cuidando de todos ao seu redor. Os discípulos estavam lá, os irmãos também, e o povo começou a perguntar: "Onde está Jesus?" Achavam que ele estaria com o grupo, mas ele estava sozinho, não por medo, mas por zelo. Ele se importava com os seus. Diga para quem está perto: Jesus te ama. E mais, ele quer te manter em segurança. Grave isso. Mais à frente você vai entender melhor. Durante a festa, as pessoas continuam perguntando: onde está ele? E de repente, Jesus aparece. Mas não está com os irmãos nem com os discípulos. Está sozinho. Mesmo assim, ele vira o assunto principal. Se você continuar lendo o capítulo 7, vai ver que todo mundo estava comentando sobre Jesus, mas com medo dos líderes judeus. Alguns diziam que ele tinha autoridade. Outros achavam que ele era um enganador. Teve quem dissesse que ele agia com influência demoníaca. O povo estava dividido. E por quê? Porque Jesus era diferente. Ele via valor onde ninguém via. Ajudava quem era ignorado. Estava com os excluídos. Ele valorizava o que muitos desprezavam. Por isso muitos não entendiam. Nem os irmãos, nem o povo de Nazaré, nem os discípulos quando o viram andar sobre as águas, nem os religiosos. E na segunda parte do capítulo 7, Jesus começa a ensinar. E muitos perguntam: de onde vem tanta sabedoria, se ele nunca estudou em escolas importantes? Agora, não é só o povo simples que tenta julgá-lo. Os estudiosos, os mestres da lei também tentam entender, mas não conseguem. Jesus era um mistério. A convivência com alguém que nos mostra nossos erros sem dizer nada é difícil. A presença de Jesus revelava o que havia de errado nas pessoas. E mesmo assim, o conheciam, só por fora. Achavam que ele era só mais um de Nazaré. Não sabiam que ele nasceu em Belém, como dizia a profecia. Mas mesmo que soubessem, não mudaria nada. Porque aceitar certas verdades exige mudança. E mudar dá trabalho. É mais fácil culpar os outros do que assumir a responsabilidade. Eles não enxergavam porque não queriam ver. Mas teve uma exceção: Nicodemos. No capítulo 3, ele procura Jesus de madrugada. E no final do capítulo 7, ele aparece de novo, tentando defender Jesus com uma pergunta simples. Nossa lei permite condenar alguém sem antes ouvir o que essa pessoa tem a dizer? Nicodemos pergunta com sabedoria, mas a resposta que recebe é cheia de ironia. Você também é da Galileia? Veja se alguém importante acreditou nele. Mas Nicodemos acreditou, só que ainda não tinha coragem de assumir publicamente. O último versículo do capítulo 7 diz:
cada um voltou para sua casa. E no capítulo 8, Jesus continua sendo o centro, o protetor, o salvador. E agora ele vai mostrar de novo o que é oferecer graça a alguém que errou. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e logo ao amanhecer voltou ao templo. Ali o povo começou a se reunir em volta dele e Jesus se sentou para ensinar. Enquanto ele falava, chegaram os mestres da lei e os fariseus, trazendo uma mulher que foi pega no ato de adultério. Colocaram a mulher bem no meio da roda, diante de todos, e disseram: Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda que a gente mate mulheres assim com apedrejamento. E o Senhor, o que diz sobre isso? Repare bem, os acusadores são praticamente os mesmos. O tempo passou, mas a intenção deles continuava a mesma. Não era ensinar. Não. Era proteger a lei, mas sim colocar Jesus em uma situação difícil. Eles queriam que ele caísse em contradição, que fosse desacreditado diante do povo. Agora olhe bem para essa mulher. Ela poderia ser qualquer um de nós. Poderia ser eu, poderia ser você. Às vezes é fácil olhar para alguém que caiu em pecado e esquecer que também somos humanos. Se essa mulher fosse rica, bonita, com status, talvez as pessoas até desejassem estar em seu lugar. Mas ela não tinha nada disso. Ela era só uma pessoa ferida, julgada, marcada para morrer. Mas, pastor, eu não estou condenada à morte. Está sim. Todos nós estamos. A diferença é que não sabemos quando vai acontecer. Existe um ditado que diz: para morrer basta estar vivo. Mas quero te mostrar por que essa mulher ainda teria uma chance de viver. Na mesma madrugada em que ela caiu no pecado, Jesus estava orando no Monte das Oliveiras. A mesma noite, 2 cenários, completamente diferentes. De um lado, alguém em oração. Do outro, alguém em pecado. Mas os caminhos de ambos estavam prestes a se cruzar. A mulher estava seguindo o impulso do prazer. Jesus, o propósito da salvação. Um estava obedecendo seus desejos, o outro, cumprindo sua missão. E quando o pecador encontra o Salvador, não. É o Salvador que se perde, é o pecador que é achado. Jesus não vai até o fundo do poço para se contaminar. Ele desce lá para resgatar quem está caído. E mesmo que aquela mulher tivesse errado, sua história ainda não havia terminado. Ela foi pega em adultério, sim, mas ninguém peca pensando em morrer. As pessoas pecam porque estão cegas pela busca do prazer, da fuga, do alívio. E isso não é só sobre adultério. Isso serve para quem mente, para quem rouba, para quem trai, para quem vive tentando justificar seus erros com desculpas. Agora, pense nisso em nosso tempo. Imagine um rapaz solteiro, noivo, que está fazendo coisas que nem casados fazem mais. Ele quer morrer? Claro que não. Ele quer sentir prazer, quer se sentir amado. E a mulher da história também queria algo, só que estava procurando no lugar errado. Enquanto ela pecava, Jesus orava. E quando o sol nasceu, o encontro entre os dois aconteceu. Jesus foi ao templo para ensinar. Ela foi levada até lá quase sem roupas, coberta de vergonha, pronta para morrer. Quem olhasse poderia pensar: ela mereceu. Talvez você já tenha pensado isso de alguém. Fez errado, agora aguenta. Mas o Evangelho não é sobre condenar, é sobre redimir. Deus não nos chamou para lançar pedras, nos chamou para estender a mão. Muita gente diz: mas todo mundo faz. Esse tipo de pensamento é o que tem levado muitos à destruição. Lembro de alguém que me disse que faria um gato na conta de luz. E me explicou: pastor, economiza 70%. E olha, a proposta era tentadora. Vieram todos os argumentos. O governo cobra caro, os pobres pagam pela favela, é injusto. E sim, era sedutor. Mas tudo o que te afasta de Deus nunca sai barato de verdade. Somos humanos. Somos tentados. Tem dias que você quer gritar com seu cônjuge, fugir de casa, largar tudo. Mas aí você lembra da cruz, do dia em que foi perdoado. Isso é viver com consciência espiritual. Isso é saber que,
Mesmo sendo humano, você foi alcançado pela graça. Às vezes, o casal chega num ponto em que um olha para o outro e pensa: acabou. E do outro lado, o sentimento é o mesmo. Tem gente esgotada da igreja, cansada da religião. E eu entendo, porque todos nós somos humanos. E a nossa humanidade precisa desesperadamente de misericórdia. A mulher da história, segundo a lei, merecia morrer. Mas ela foi levada até a pessoa certa. Jesus não deseja a morte de ninguém. Ele veio para salvar. Até o ladrão que foi crucificado ao lado dele teria sido perdoado, se tivesse crido. E hoje, quando falamos isso, muitos já querem transformar em debate político. Mas não se trata disso. Se trata da eternidade. Jesus quer salvar, não importa de onde você veio. Naquela cena, todos estavam com pedras nas mãos. Estavam certos de que a mulher deveria morrer. Mas a levaram à pessoa errada. Ou melhor, a única pessoa que poderia fazer algo diferente. Levaram-na até Jesus. E ele não veio para matar. Ele veio para dar vida. Se você está respirando, ouvindo essa palavra, é porque ainda tem esperança. O que você fez ontem não define seu amanhã. Deus ainda acredita em você. Ele ainda tem um plano e quer te dar uma nova chance. A mulher estava ali, no meio do povo, sem defesa, cheia de vergonha, talvez quase sem roupas, pois foi pega no ato. Seu corpo já esperava a pedrada. Sua alma aguardava a condenação. Ela conhecia a lei. Sabia que ninguém ali a defenderia. Ninguém, exceto um. Um que podia dizer: morte, onde está o teu poder? Ela esperava o fim, mas não contava com um novo começo. Aqueles que a acusavam estavam confiantes. Tinham a lei nas mãos, mas diante deles estava alguém diferente: Jesus. A situação parecia sem saída. Aquela mulher estava cercada, os homens já com as pedras nas mãos, esperando a palavra final de Jesus. Se ele dissesse: sigam a lei, ela morreria apedrejada. E ele seria acusado de falta de compaixão. Se dissesse: não façam isso, seria acusado de contrariar a lei de Moisés. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, não respondeu na hora. Ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. E aquele gesto simples, silencioso, causou mais desconforto do que qualquer resposta direta. Os líderes insistiam, querendo uma resposta. Mas Jesus se levantou e disse: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Depois voltou a se abaixar e continuou escrevendo no chão. Com essa frase, Jesus desmontou toda a armadilha. Ele não desrespeitou a lei. Ele apenas a cumpriu com justiça completa. Porque, segundo a lei judaica, quem testemunhasse o pecado devia ser o primeiro a lançar a pedra. Mas quem testemunha precisa estar limpo, sem culpa. E ninguém ali estava limpo. Todos sabiam disso. Jesus conhecia não só os atos deles, mas os pensamentos, as intenções escondidas, os pecados secretos. O silêncio tomou conta do ambiente. As mãos que antes seguravam pedras começaram a tremer. Um a um, os homens começaram a soltar as pedras no chão e ir embora. Começaram pelos mais velhos, talvez porque tinham mais pecados acumulados ou mais lembranças do que já fizeram no passado. Agora imagine a cena. Só restaram dois: Jesus e a mulher. Todos os outros sumiram. Os acusadores desapareceram. Os curiosos foram embora. Só ficou aquele que tinha o poder de condenar, mas preferiu perdoar. Jesus olhou para ela e perguntou com carinho: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela, com a voz baixa, talvez chorando, respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus disse: eu também não te condeno, vá e não peque mais. Que demonstração de amor, que exemplo de misericórdia. Jesus, o único que tinha autoridade para julgá-la, escolheu dar a ela uma nova chance. Ele não passou a mão no erro, mas mostrou que a graça é maior do que qualquer falha. Ele ofereceu perdão, liberdade e um novo começo.
É a essência do Evangelho. A mulher achava que ia morrer, mas encontrou vida. Achava que receberia punição, mas encontrou perdão. Foi levada até Jesus para ser condenada, mas saiu de lá como prova viva de que a graça transforma qualquer história. Talvez você esteja se sentindo como ela, envergonhado, achando que errou demais, que não tem mais saída. Mas Jesus não está perguntando se você merece. Ele está perguntando se você aceita. Se você aceita essa nova chance. Se você aceita ser restaurado. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa é o que você vai decidir fazer a partir de agora. Ele te ama. Ele quer reescrever a sua história. Ele quer restaurar seus sonhos, sua dignidade, sua comunhão com o Pai. E tudo isso começa com um passo: arrependimento sincero. Mas preste atenção, arrependimento não é a mesma coisa que remorso. Arrependimento te leva para mais perto de Deus. Remorso te afasta da vida. Arrependimento te faz querer mudar. Remorso te prende no passado. Arrependimento é como uma porta aberta para transformação. Remorso é uma prisão que te faz reviver os erros. E hoje você tem uma escolha: continuar preso à culpa, ou se entregar ao amor de Deus e deixar Ele fazer tudo novo. Ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há salvação. Jesus não foi à cruz só pelos discípulos. Ele foi por mim, por você, pela mulher adúltera, pelo ladrão na cruz, por todos que reconhecem que precisam da graça. Você não está ouvindo essa palavra por acaso. Deus está usando esse momento para te alcançar. Ele quer te lembrar que, não importa o que você fez, Ele ainda acredita em você. Ainda tem um propósito para sua vida. Ainda tem uma porta aberta. Ainda há uma nova chance. Talvez você esteja ouvindo isso em casa, no trabalho, no carro, ou até mesmo chorando em um lugar sozinho. Mas Jesus te conhece. Ele sabe tudo o que você passou. Ele conhece as dores que ninguém viu, os pensamentos que você não contou para ninguém. E mesmo assim, Ele te ama. Ele não está com uma pedra na mão. Ele está com a mão estendida. Ele quer te levantar, te curar, te restaurar, mudar sua história. Aquela mulher saiu daquele lugar transformada. Ela entrou carregada pela vergonha, mas saiu andando com dignidade. Entrou sendo julgada, mas saiu sendo perdoada. Entrou como pecadora, mas saiu como filha. E isso pode acontecer com você também. Tudo o que Jesus precisa é de um coração sincero, e Ele vai fazer o resto. Ele vai perdoar, vai libertar, vai renovar, vai transformar. Ele é poderoso para fazer isso agora mesmo. Feche seus olhos neste momento. Respire fundo. Vamos orar juntos. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra viva, verdadeira e cheia de amor. Aqui estão teus filhos e tuas filhas, cada um com suas dores, seus erros, seus medos, mas também com o desejo de um recomeço. Senhor, perdoa, limpa, restaura, apaga o passado, cura as feridas. Sabemos que o Senhor não rejeita um coração arrependido. Por isso pedimos, estende tua mão. Sopra teu Espírito sobre cada vida que ouviu essa mensagem. Renova sonhos, fortalece os que estão fracos, liberta aqueles que se sentem presos, traz paz para quem está em guerra dentro de si. E que assim como aquela mulher, cada um aqui saia marcado pela tua graça. Que hoje não seja lembrado como o dia da queda, mas como o dia da transformação. Escreve nomes no livro da vida, Pai. Restaura famílias, reconstrói histórias, levanta quem caiu e sopra um novo fôlego de vida. Declaramos que ainda há esperança, ainda há salvação, ainda há um futuro, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, não saia em silêncio. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva aqui no canal Ouça Essa Voz, porque aqui uma palavra pode mudar tudo. Nos vemos no próximo vídeo.
Que a graça de Deus alcance você e a sua casa. Até a próxima, em nome de Jesus.